Vamos abrir as Escrituras em Marcos 10, 28 a 31, vai ser o nosso texto em que vamos meditar nessa noite, Marcos 10, 28 a 31. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Marcos 10, 28 a 31. Marcos 10, 28 a 31. Diz assim a palavra: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que bom é poder chamar o Senhor de Pai, diante do que temos visto acerca do discipulado, da verdadeira religião e salvação. Chamar o Senhor de Pai é um grande privilégio que os discípulos têm, aqueles que confiam somente em Jesus. E nessa noite nós queremos confiar só em Jesus. Que o Senhor tire de nós todo orgulho, toda vaidade, toda glória própria, todo o antropocentrismo, ou seja, colocarmos o homem, nós mesmos, no centro do universo das coisas, para que Cristo seja o centro da nossa vida, para que Cristo seja precioso aos nossos olhos e ao nosso coração. Eu peço que Teu Espírito Santo atue, porque eu, o pregador, sou falho, sou pecador. Aqueles que ouvem também são pecadores e falhos. Por isso, que a Tua palavra não seja lançada ao ar nessa noite, mas que ela cumpra o que apraz ao Senhor, a edificação, a salvação das nossas vidas e a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido, abra o nosso entendimento, e que, ó Deus, nossa fé não seja apenas uma fé intelectual, mas uma fé confiante, uma fé de quem tem mãos de mendigo, que só podem suplicar e pedir para o Senhor e Salvador. Que sejamos como o cego Bartimeu, que era cego para o mundo, mas tinha uma visão espiritual aguçada, porque via Jesus, o filho de Davi, como seu rei, salvador, como aquele a quem ele deveria deixar tudo para segui-lo. Ó Deus, nos dê essa graça, e abençoe a Tua igreja, para que a Tua igreja se volte para Cristo, se volte para a Tua santa palavra. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de textos em Marcos, que são textos fundamentais das Escrituras, mas que são textos pouco explorados em muitas igrejas. Isso porque mostram para a gente que salvação é algo que nós não conquistamos, e mostram para nós que o discipulado, ou seja, seguir a Jesus, não é tão fácil quanto parece. É comum nas igrejas dos nossos dias, por causa do movimento de crescimento de igrejas, nós vermos inúmeros pregadores abaixarem o custo do discipulado, abaixarem as demandas de Jesus para terem igrejas cheias. Mas a pergunta que nós podemos fazer de maneira sincera é: estas pessoas que estão debaixo de uma demanda mentirosa do Evangelho,
são de fato discípulos de Jesus quando o Senhor coloca diante de nós o discipulado, tomar a cruz, morrer para si mesmo, deixar tudo por amor a Ele? Que Deus, meus irmãos, nos dê compreensão de que o verdadeiro discipulado é muito mais profundo, que as demandas para servir a Jesus são muito maiores do que aquelas que a gente pensa, mas são elas que produzem fé verdadeira, salvação genuína, obras genuinamente que brotam de um coração novo, de discípulos de Jesus. Como nós vamos ver aqui hoje, complementando aquilo que havíamos visto sobre o jovem rico, nós vamos ver que o discipulado custa tudo. Ele custa a nossa vida, ele custa tudo que a gente tem. Não há meio termo entre ser cristão. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Parecer-se cristão não adianta, tem que ser cristão. Então, que nós entendamos isso. Veja que esta passagem que nós vamos expor aqui hoje está depois daquilo que Jesus se deparou com o jovem rico. Ele mostrou para aquele homem que queria salvar a si mesmo, que na verdade a religião que ele seguia era uma religião vã. O homem não podia salvar a si mesmo, não pode salvar a si mesmo e jamais poderá salvar a si mesmo. Então era uma religião vã. Depois disso, os discípulos olharam para tudo aquilo perdidos e, ao verem um rico, alguém que teoricamente teria acesso ao reino de Deus e seria o primeiro no reino de Deus e que não tinha a verdadeira salvação, eles concluem: então quem pode ser salvo, Jesus? E aí Jesus mostra para eles o que é impossível para os homens, ou seja, a salvação, autossalvação, de autoconfiança, é possível para Deus. E esse é o contexto que nós vamos expor aqui hoje. E o que Jesus quer dizer então com essas palavras que ele dá aos apóstolos? Jesus complementa o ensino mostrando para eles uma coisa: os discípulos têm a Deus e seu evangelho em primeiro lugar, e por isso eles são os últimos. Ou seja, os discípulos, eles têm Deus e têm o evangelho, e aos olhos do mundo eles são os últimos. Então os verdadeiros discípulos são últimos para serem primeiros. Essa é a lógica de Jesus. Quem tem Deus, quem tem o evangelho, aos olhos do mundo são últimos, mas aos olhos de Deus são primeiros. Veja aqui o verso 28, Pedro começa a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então, diante do que Jesus havia dito para o jovem rico, que ele não podia se salvar, que a religião dele era na verdade uma farinha, um pó, nada, e que os ricos tinham um grande problema de entrar no reino dos céus, porque as riquezas os prendiam, os fascinavam. Diante de tudo aquilo, Pedro está ali na cabecinha dele, matutando tudo. Ele está olhando para aquilo pensando assim: nossa, isso tudo é contrário àquilo que a gente pensa. E ele então chega para Jesus e nós que deixamos tudo para te seguir? Veja que essa fala de Pedro, ela faz um contraste com o jovem rico. O jovem rico, Jesus disse para ele: dá tudo o que tem para os pobres, vende, vai lá, faz esmolas e vem e me segue. Me segue. E agora ele fala assim: olha, nós fizemos isso, nós não deixamos fortuna, nós não deixamos muita coisa, mas nós te seguimos. Então perceba o contraste entre os apóstolos e entre o jovem rico. Uns deixaram as coisas para seguir a Jesus, o outro, dono de muitas riquezas, saiu triste porque não conseguia deixar as riquezas para seguir a Jesus. Mas tem muito mais aqui do que aparenta. Em primeiro lugar, eu quero salientar aqui o que os apóstolos fizeram. Eles de fato seguiram a Jesus, e isso, meus irmãos, é algo nobre, notável. Seguir a Jesus é a maior coisa que pode você fazer na sua vida. Ou seja, talvez você pense assim, né? Fazer uma coisa grandiosa é ser como Alexandre o Grande, que com 33 anos tinha construído um grande império, conquistado muitas nações. Talvez você pense, né, que fazer grandes coisas
é ser como os generais que lutaram na Segunda Guerra. Mas nós cristãos nos enganamos e esquecemos que a maior coisa que nós podemos fazer nesse mundo é seguir a Jesus, é deixar as coisas por Jesus, porque Jesus de fato, meus irmãos, segundo as Escrituras, é a pérola de grande valor. Jesus é o que é mais precioso nesse mundo. Então o maior empreendimento que eu e você podemos ter é seguir a Jesus. Nada é tão valoroso, nada tem tanta excelência, nenhum projeto pode ser maior do que esse. Seguir a Jesus é o maior projeto de vida, e é algo urgente, é para ontem. Infelizmente, muitos cristãos caem nessa besteira de que amanhã eu posso emendar a minha vida, eu posso ficar aqui na igreja, viver um cristianismo morno, viver um cristianismo en passant, deixando as coisas, e amanhã eu emendo. Afinal, houve esperança para o ladrão da cruz no derradeiro momento. Só que, meus irmãos, ser discípulo de Jesus é algo urgente, porque você não pode deixar para amanhã algo que você não vai ter certeza que existirá um amanhã. Quem me garante que daqui a pouco, ao pregar esse sermão, eu vou para minha casa e me acordo amanhã? Pode ser que isso não aconteça, pode ser que ao final do sermão eu morra nesse púlpito. Então eu não posso deixar para amanhã algo que tem a ver com a salvação da minha alma, tem a ver com o meu destino entre céu e inferno. Então seguir a Jesus não só é algo nobre, mas é algo urgente, é algo que aqueles que têm a salvação fazem, servem, seguem, e isso não por interesses. Pessoas que parecem piedosas, mas que não seguem de verdade a Jesus. E dentro do grupo dos apóstolos havia um que, mesmo tendo deixado tudo e que seguia Jesus, de fato não era um crente, um seguidor de Jesus. E eu estou falando de Judas Iscariotes, e que por sinal era a pessoa mais honrada do grupo. Quando nós lemos os evangelhos, Judas era o tesoureiro do grupo, ele tinha a bolsa, significa que ele era a pessoa mais confiável, mais honrada. Na noite da Santa Ceia, quando o Senhor ceava com os discípulos na última Páscoa, aquele que recebeu o bocado de pão molhado e portanto era a pessoa mais honrada do grupo, não era João, não era Pedro e não era Tiago, era Judas. Mas Judas, mesmo sendo o mais honrado dentre o grupo, ele não seguia a Jesus, porque os seus interesses eram materiais, os seus interesses não eram nobres. Judas era ladrão e tirava da bolsa. Judas condenou certa mulher uma vez que derramou mais de 300 dias de salário aos pés de Jesus, ungindo Jesus para sua morte, porque ele queria aquele dinheiro. Então os apóstolos seguem a Jesus? Sim, mas nem todos que parecem seguir a Jesus estão de fato seguindo a Jesus. Em segundo lugar, infelizmente, na fala de Pedro, quando nós lemos esse texto em Mateus 19, 27, nós vamos perceber que a lógica de Pedro não é uma lógica nobre e altruísta, como se diz assim: nós te deixamos, que maravilha, o Senhor operou em nós. Na verdade, a lógica de Pedro é tomada aqui por um espírito de grandeza, um espírito mercantilista. É como se ele pensasse assim: o Senhor prometeu para o jovem rico um tesouro, e nós que deixamos muito mais do que o jovem rico, o que nós vamos receber do Senhor? A fala de Pedro, infelizmente, mostra que o coração dos apóstolos ainda possuía o interesse de grandeza. O jovem rico era o primeiro, o jovem rico era o alvo deles, mas o alvo deles era uma grandeza ainda maior. Tanto que no texto seguinte, no contexto, depois que Jesus vai falar que ele morre em Jerusalém na mão dos principais sacerdotes, aparece João e Tiago, irmão dele, e fala assim: Senhor, no seu reino nós queremos mandar, nós queremos estar à sua direita e à sua esquerda, mostrando que a lógica deles era ser um jovem rico,
que tinha autoridade, que tinha poder, e eles, diante do espantamento daquilo, ao invés de olhar para aquilo com vergonha, para o interesse do coração deles, eles ainda estão focados em grandeza, orgulho, ser maior. Podemos dizer então que a teologia dos apóstolos, infelizmente, era uma teologia triunfalista, que nos nossos dias vai ser transvestida na igreja como a teologia da prosperidade, teologia na qual nós merecemos coisa de Deus, em que o nosso alvo é ser grande, é ser feliz. A teologia da prosperidade está ensinando que ser cristão é uma fonte de lucro. E veja, isso não é de hoje. Muitos falsos mestres já fizeram isso nos dias de Paulo. Por isso Paulo os corrigiu assim: por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, segundo eles supõem que a piedade é fonte de lucro. E aí Paulo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com contentamento, ou seja, sendo feliz com Jesus com pouco. Falsos mestres pregam enriquecimento, pregam uma religião de ganho pessoal, de grandeza própria, a qual nós devemos melhorar a nossa vida sempre no sentido financeiro, sempre procurando mais, sempre procurando crescer nessa área, enquanto as outras áreas da nossa vida, de piedade, da família, da igreja, dos interesses do reino, vão sempre ficando escanteados. E a igreja então, nos nossos dias, se transformou numa empresa, um evangelho no produto, o púlpito num balcão de mercado, o templo numa praça de barganha, e os crentes consumidores. Está ruim nessa igreja, eu vou para outra. Eu não recebo o que eu quero aqui, não. Tem outro buffet onde eu vou comer. Tudo isso porque as pessoas ainda têm uma visão que infelizmente os apóstolos tinham até aqui, mercantilista. Essa era a fraqueza deles, mas que Jesus, graças a Deus, estava corrigindo. Lembre-se que nessa sessão Jesus os chamou de filhos. Ele estava corrigindo os apóstolos. Por isso o verso 29 vem logo o seguinte: Jesus toma a palavra, ele cala Pedro, toma a palavra e ele ensina o verdadeiro discipulado. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor ao evangelho. Ou seja, dessa fala de Jesus nós tiramos algumas lições muito importantes sobre o discipulado. Primeira coisa, para seguir a Cristo, se faz necessário que Cristo seja prioridade. Quando lemos que a gente tem que deixar família, campos, Jesus não está dizendo isso no sentido literal, no sentido de que você tem uma família, você abandona a sua família para ser um membro da igreja. Jesus não está pregando isso, porque Jesus ia contrariar a Bíblia. Paulo ensinou, por exemplo, que nós, quando nos convertemos e o nosso cônjuge não se converte, nós não devemos deixá-los. Ele disse lá em 1 Coríntios 7: o mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e este consente morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Ou seja, abandonar a família, que Jesus está dizendo, não tem nada a ver com a gente sair de casa, com a gente se separar dos nossos cônjuges, com a gente abandonar os nossos filhos, deixar eles morrer de fome. Não tem nada a ver com isso. O que o Senhor está dizendo é que estas coisas que são boas, que são prioridades na vida, elas têm que ser secundárias na nossa vida. E isso é válido não só para a família, mas para as propriedades. Você deve se lembrar que em Atos 5, Ananias e Safira venderam um campo para mentir que tinham dado tudo ao Senhor, e Pedro disse: se tivesse conservado, porventura não seria teu? Mostrando que, para seguir a Jesus, eles não precisavam de deixar os seus campos. A mostra de tudo isso é, o que Jesus quer dizer para a gente aqui é o seguinte: eu tenho que estar no lugar prioritário no seu coração, na sua vida, na sua agenda, nos seus negócios, que eu não fique em segundo lugar. O discipulado, na verdade, é isso, é Jesus estar no centro, é Jesus estar na posição mais alta, é Jesus ser o foco da nossa vida. Por isso lá em Mateus 10:37 ele disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está mostrando nós devemos amar essas pessoas, nós devemos querer o bem dessas pessoas, mas se nós queremos essas pessoas mais do que Jesus, nós não somos discípulos. É isso que ele está dizendo. A prioridade da vida é Jesus. Nada pode ser colocado no lugar de Jesus. Ele nunca pode ser secundário na nossa vida. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Literalmente, não terás outros deuses diante da minha face. Significa o quê? Tudo aquilo que está diante de Deus e que está acima de Deus se torna um Deus na nossa vida e impede com que sirvamos a Deus de verdade. E é isso que Jesus está dizendo. O primeiro mandamento já coloca aqui, o foco do discipulado. O foco é Cristo, o foco é Deus. Então, quando os meus negócios são prioridades e não Deus, está errado, eu não estou servindo a Jesus. Quando minha vida familiar, no meu cantinho, é prioritária em relação a Jesus, está errado. Ou seja, tudo que é colocado no lugar de Cristo se torna um ídolo e podem ser coisas boas. Em segundo lugar, então, Jesus, com essa fala, ele mostra então que o discipulado tem a ver com motivação, por amor de mim e do Evangelho. Depois nós vamos ver que é por amor de mim e do Evangelho, mas tem a ver com motivação. Ou seja, a verdadeira religião consiste não em deixar de fazer coisas, mas de ter um coração de Cristo, voltado para Cristo, que ama a Cristo, que se devota a Cristo, em que Cristo é o nosso prazer. E essa verdadeira religião flui do coração, que tem vontade de amar a Jesus, que tem vontade de fazer tudo por Cristo, e que obedecer Cristo é o sentido da sua vida. Há muitas pessoas que são religiosas, elas comparecem à igreja, elas cantam com força, fazem longas orações, mas o coração delas não é de Jesus. Religiosidade externa não vale nada. Deus quer um coração devotado a Ele. Você deve se lembrar do rei Saul, que certa vez Deus mandou ele destruir uma cidade inteira, inclusive os animais, e ele e os seus homens separaram animaizinhos para sacrificar a Deus, contrário à ordem de Deus. E Samuel disse para ele: o que valia mais? Sacrifícios ou obediência? Ele disse que Deus se agradava de obediência e não de sacrifícios, porque sacrifícios, ou seja, movimentos externos da religião, sem o coração devotado a Deus, não valem nada para Deus. Daí Isaías 29:13 diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que eles maquinalmente aprenderam. Eu farei uma obra maravilhosa nesses dias. O Senhor estava mostrando que Israel naqueles dias é tal como a igreja dos nossos dias: pura religiosidade vazia, cânticos vazios, pregações vazias, dízimos vazios, tudo vazio, porque o coração, Cristo não é o centro. O nosso coração não é motivado para servir a Jesus. Jesus deseja uma religião do coração, de abnegação, em que você não é o centro da sua vida, Ele é o centro da sua vida, que a sua família não é o centro da sua vida, Ele é o centro da sua vida. Ou seja, tudo gira em torno dEle, porque essa abnegação falsa não é abnegação. E servir a Jesus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele parece ser, não é servir a Jesus. Leia na sua casa depois Daniel 3:16-18, que mostra que nós devemos servir a Deus pelo que Ele é. Devemos servir a Deus por Ele estar no centro, e não você no centro. Por isso hoje muitos pregam um evangelho de barganha: dá para Deus e receba mais de Deus. Você oferece algo para Deus para receber uma recompensa, e o homem é o centro. Meus irmãos, em Atos 20:24, a palavra nos ensina que por amor a Cristo, por amor ao seu evangelho, tudo tem que ser secundário. Então qual é a motivação certa? Eu acabei de citar:
o amor a Cristo e o amor ao Evangelho. A motivação, não basta existir motivação, precisa existir uma verdadeira motivação correta, o amor a Jesus e sua mensagem. Então a verdadeira motivação de servir a Jesus e seguir a Jesus é amor. Amor a Cristo, amor ao Evangelho. Então o crente tem um chamado central no Evangelho e no seu discipulado: amar. E de fato, quem não ama não pode ser um verdadeiro crente. O apóstolo João, na sua carta, ele fala em vários lugares isso, mas no capítulo 5, verso 2, ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Os crentes são chamados a amar a Deus, são chamados a amar seus irmãos, são chamados a praticar os mandamentos de Deus. O amor é central. A religião do coração, que é seguir a Cristo, é amar. A questão então é: o que é amor? Muitas pessoas dizem que amam. Eu amo a Deus, eu amo os irmãos. O que João falou aí é verdadeiro na minha vida, mas as pessoas não entendem o que é o amor da Bíblia. Não é o amor que você inventou, não é o amor do seu interesse, é o amor da Bíblia. E eu vou citar apenas 2 textos aqui o que falam que é amor. João 14, 21 e Romanos 13, 10. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. Então o que é amor? Resuma numa única palavra: obedecer a Jesus. Obedecer. Amor não é sentimentalismo barato, não é calafrio na espinha, não é paixão. Amor não é ficar rindo igual bobo para Jesus. Amor não é ficar achando que Jesus está no centro sem estar. Amor não é sentimentalista. O amor envolve sentimentos santos, mas amor envolve obediência a Jesus. Jesus nos mostra que nós o amamos quando nós somos discípulos que obedecem. E essa é a motivação para seguir a Jesus. Eu vou seguir a Jesus para amá-lo, para obedecê-lo, para fazer tudo por Ele. Por isso essa motivação não é mercantil, não é seguir a Jesus pelo que Ele pode me dar. Tem muitas pessoas que você pergunta assim: por que você segue Jesus? Porque eu quero ir para o céu. Está errado. Você deve seguir a Jesus porque você quer Jesus. Porque seguir a Jesus para ir para o céu é um desejo egoísta, porque Jesus é melhor do que o céu. E eu mostro então que eu amo a Jesus e eu busco a Jesus por Ele estar em primeiro lugar na minha vida, através de uma vida em que eu conheço a palavra, eu conheço os mandamentos e eu pratico esses mandamentos, não enganando nem a mim e nem aos outros. Verdadeiro amor a Cristo, obediência a Cristo. Segunda parte da motivação: amor ao Evangelho. O Senhor Jesus mostra que a gente tem que amar a mensagem da cruz, amar a palavra que traz essa mensagem de salvação, mensagem que a igreja dos nossos dias rejeita e faz tudo para mudá-la. As pessoas têm raiva quando elas ouvem que Deus é justo, que Ele pune pecados, que nós merecemos o inferno e não as coisas boas, que nós não podemos confiar em nós para a nossa salvação, que o nosso objetivo de vida não é dinheiro, mas é Jesus. As pessoas odeiam esse tipo de mensagem, e eu não estou dizendo de ímpios, eu estou dizendo de pessoas que estão dentro da igreja, de pessoas que se dizem cristãs, de pessoas que falam que estão seguindo a Jesus, tal como Judas, mas que odiou também essa mensagem. A mensagem que a gente tem que amar é loucura para esse mundo, para o homem sem Cristo, mas para os crentes é motivo de louvor, de alegria, meditação, gratidão. Esse evangelho, meus irmãos, tem que ser amado por nós. Você deve viver uma vida tal que você esteja disposto a dar a sua vida por esse evangelho. E segundo a Bíblia, um dos grandes sinais que nós de fato somos crentes
é quando nós amamos a palavra de Deus. No Salmo 1, o homem abençoado é aquele que ama a lei de Deus e medita nela de dia e de noite. Em Romanos 7:22, Paulo diz que no tocante ao homem interior, ele tinha prazer na lei de Deus no coração dele. No Salmo 119, o salmista diz: como eu amo a tua lei. Então, o amor ao Evangelho é uma motivação correta para viver. Amar a mensagem, se dedicar à mensagem, colocar a mensagem acima de nós mesmos e nossos interesses. Então, seguir a Cristo com motivação correta. Qual é a motivação correta? Amor a Jesus e a sua palavra. E aí, quem ama Jesus assim não recebe nada? Verso 30: que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus continua ensinando os seus discípulos sobre seguir a Ele. E a pergunta então é: seguir a Jesus não tem recompensa? Nós só estamos falando de perder, nós só estamos falando de colocar essas coisas como pouco prioritárias na nossa vida? Não existe recompensa nenhuma? Sim, Jesus garante aos seus discípulos que todo aquele que segue a Ele não perderá realmente aquilo que é importante, quer nessa vida ou quer na vindoura. Por isso que Jesus fala de recompensas em dois momentos diferentes aqui, em duas realidades distintas: uma recompensa imediata nessa vida e uma recompensa no mundo por vir, na realidade celeste. Mas ele fala de recompensas. A recompensa imediata, Jesus nos ensina na sua escritura que seguir a Ele é algo bom, venturoso, e que Deus, meus irmãos, Ele não tira, Ele dá. Ele dá generosamente aquilo que nós precisamos. Ou seja, quem abre mão das coisas por causa de Deus, por causa de Jesus, ao invés dele nos tirar coisas, ele nos dá coisas. Somos muito abençoados. Nós recebemos no presente muitas bênçãos de Deus. Por exemplo, o nosso breve catecismo, que é para crianças e adolescentes, mostra que nessa vida nós recebemos a adoção, a justificação e santificação. Bênçãos maravilhosas que têm a ver com a nossa salvação e que são recebidas aqui. E eles vão além, bênçãos que procedem delas, ou seja, certeza do amor de Deus, crescimento na graça, paz de espírito, coisas que procedem de bênçãos ainda maiores. Ou seja, a vida com Cristo é uma vida abençoada. Ter Cristo, então, é uma vida que nós temos tudo o que precisamos. Porque Jesus, meu irmão, já é a maior bênção. E tudo aquilo que espiritualmente Ele nos dá, e de fato estas coisas são nossas, são bênçãos sem medidas. Deus é bom para conosco. Todas essas bênçãos que eu citei aqui são nossas, e muitas outras que eu não citei. É por isso que Jesus disse que nesse mundo nós recebemos o cêntuplo, 100 vezes mais. Não é uma relação direta. O que ele está dizendo para a gente é: aquilo que você deixa não pode ser comparado com aquilo que você ganha. É essa a questão. Deixa eu desenhar para vocês. Se você tivesse um carro de R$1 milhão, muito dinheiro, né? Maravilhoso. 0 a 100 em 3 segundos. Um Porsche Taycan. E Jesus falasse assim: amigo, me dá isso aqui para eu ir para o céu. Você acha que 1 milhão nessa vida, que um ladrão pode te tirar, você pode bater num poste, ele pode pegar fogo e você morrer lá dentro, vale uma vida eterna com Jesus? Essa é a relação. Deu para entender isso agora? O que ele está mostrando é: aquilo que a gente perde nessa vida não se compara àquilo que a gente ganha nessa vida e na porvir. Por isso Jesus descreve essas bênçãos como cêntuplo. É muito maior. Ter Jesus é muito maior do que ter dinheiro. Ter santificação é muito maior do que ter prazeres nessa vida. Ter a justificação é muito maior do que ter justiça própria aqui.
ter a adoção é muito maior do que ser filho do Bill Gates. Ou seja, tudo que Jesus é e nos dá é muito maior do que todas as coisas desse mundo. Se você pudesse ter o mundo inteiro, todo ele, não se compararia com uma bênção sequer do reino de Deus. É isso. E aí veja que Jesus disse: o cêntuplo de casas, irmãos e mães. Pastor, agora Jesus falou da tal da teologia da prosperidade, não é? Não mesmo. Jesus não está dizendo que quem deixa sua casa para seguir vai ter mais 100 casas, que quem deixa sua mãe para seguir vai ter mais 100 mães, no sentido literal. Não é isso. Eu sei que isso é usado na teologia da prosperidade, né? Tá vendo? Dê 100 para ganhar 1000. Mas não é isso que Jesus está mostrando. Jesus está mostrando para eles que eles, ao seguirem Jesus, eles receberiam muitas casas, famílias inteiras que se converteriam. É só você olhar essa promessa se cumprindo no livro de Atos, em que a família de Lídia se converte, a família do carcereiro se converte, a família de Cornélio se converte, e muitas outras famílias e casas que foram se convertendo através do ministério dos apóstolos. Também muitos campos foram dados. Você deve se lembrar de José Barnabé vendendo suas propriedades e dando aos apóstolos para sustentar o evangelho, a igreja incipiente lá em Jerusalém. Ou seja, haveria um grande contentamento na recompensa de servir a Jesus. Eles receberiam muitas famílias crentes, receberiam muitos campos para usar pelo evangelho, receberiam muitas mulheres que seriam mães para com eles. Você lembra de Paulo se despedindo dos romanos, e ele fala que a mãe de Alexandre e Rufo, esposa de Simão Cirineu, aquele homem que carregou a cruz de Jesus, falando assim: ela é para mim a minha mãezinha. Ou seja, aquela mulher cuidava tanto de Paulo, que Paulo a chamou de mãe. Ela era mãe dele de verdade? Não, mas era como se fosse mãe. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Nós vamos receber muitas casas, muitos familiares espirituais, muitas bênçãos espirituais, se nós o seguirmos. Mas tem um porém aí: com perseguições. A recompensa imediata não vem livre de problemas. Lá se foi aquela teologia que servir a Jesus é um mar de rosas, não é? Em que a gente não pode ter problemas para servir Jesus, e que a vida tem que ser muito boa para servir Jesus. A vida cristã, meus irmãos, não é uma sala VIP numa colônia de férias. Só estou esperando abrir a colônia, o spa, para eu receber a massagem. Você e eu, nós não fomos chamados para fugir da realidade de que nós temos que enfrentar esse mundo, nós temos que enfrentar a Satanás, e que o cálice do sofrimento do evangelho que Jesus bebeu é também o cálice que nós temos que beber rumo à glória celeste. Paulo nos mostra que nossa união com Cristo, nós recebemos bênçãos maravilhosas, mas nós também recebemos e herdamos de Jesus os sofrimentos. Romanos 8,17 ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, você quer seguir Jesus? Você quer ser amigo de Jesus? Você quer ir para o céu com Jesus? Você vai sofrer. É isso que ele está falando. A Bíblia é categórica em mostrar que nessa vida, ao sermos unidos a Cristo, nós vamos sofrer por Jesus e pelo seu evangelho. Não existe uma vida cristã de verdade sem sofrimento. Por isso Paulo disse em outro lugar: todo aquele que quer viver piedosamente vai ser perseguido, vai sofrer. Nossa piedade incomoda pessoas. Nós somos vistos como radicais, fanáticos, povo bobo apegado à Bíblia e outras coisas que não convém dizer aqui. Mas segundo a Cristo, lá no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados sois, se vocês forem perseguidos por causa da justiça. Ou seja, nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que felizes, nós somos abençoados por sofrer por Jesus. A realidade então da fé cristã é: existe uma coroa,
mas para chegar na coroa tem que ter uma cruz, tem que ter um discipulado, tem que morrer para você. Nós entramos no reino, como está em Atos 14, 22, por meio de muitas tribulações. Por isso, há sempre um equilíbrio. Deus nos abençoa com muitas bênçãos espirituais, mas Ele também nos dá muitas batalhas. Segunda parte, recompensas futuras. Jesus diz: no mundo por vir, receba a vida eterna. A consumação da vida eterna que nós já recebemos e desfrutamos aqui. Não se engane, meu irmão, você e eu já temos a vida eterna aqui e agora. Se você creu em Cristo, se você tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, você já tem a vida eterna. No entanto, você ainda não desfruta dessa vida eterna de maneira plena, de maneira superlativa, gloriosa, feliz, plena, porque você ainda tem pecados. Mas aqueles que seguem a Jesus, Ele promete essa vida plena, feliz, desfrute de Jesus para todo sempre, em que, como nós lemos aqui em Filipenses 3:21, nós receberemos um corpo igual ao de Jesus, para reinar com Ele, para estar com Ele. Por isso essa vida futura é uma vida sem sofrimento, não haverá pecados, não seremos mais prejudicados pela nossa natureza, porque ela ficará para trás para sempre. Nós não vamos mais lutar para servir a Jesus. Servir a Jesus vai ser algo natural, imperfeição. Nossa alma vai ser perfeita, nosso corpo não vai ter nem ruga, nem mácula, nada de errado com ele, não haverá sofrimento. As lágrimas, Jesus vai enxugar todas elas no novo céu e nova terra. E o melhor, você vai ter Jesus. Estava tudo bom até aqui, né? Mas tem coisa melhor, você vai ter Jesus. Você vai ver Jesus face a face. Você vai ter acesso à pessoa de Jesus. A presença de Cristo que hoje está na igreja, que é real, mas é espiritual, no dia do Senhor será real e física. Você vai poder tocar Jesus, beijar Jesus, se jogar aos pés de Jesus. Imagina poder ouvir a voz de Jesus. Imagina ouvir: vinde bendito de meu Pai, entre no meu gozo. Imagine poder reclinar no peito de Jesus e receber um grande abraço dele, mas sem pecado. Irmão, não há nada mais precioso do que Jesus. Por isso um puritano disse que Jesus é melhor do que 1000 céus. Você poderia herdar 1000 céus de Deus, mas sem Jesus não seria nada. Jesus é aquele que dá deleite verdadeiro. Ele, como eu disse, é a grande recompensa. E a sua presença, como diz o Salmo 16, é uma plenitude de alegria. A sua destra tem delícias perpétuas. Jesus é um mundo de amor e de bondade plena. A pergunta então é: não vale a pena deixar tudo por causa dele? Não vale a pena colocar tudo em segundo plano por causa dessa pessoa maravilhosa que eu estou falando aqui? E lembre-se, Jesus morreu por você. Jesus tomou a maldição que era sua. Jesus foi numa cruz declarado pecador no seu lugar. Jesus sofreu a ira do inferno por você. Não existe alguém que ame você mais do que Jesus. E eu pergunto: você tem que dar a Jesus um amor de segundo escalão, deixando Jesus de lado na sua vida, enquanto você pode ter a preciosidade das nações, você pode ter o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que será para sempre? Não vale a pena? Jesus, meu irmão, é o centro das coisas. Se você não consegue enxergar isso ainda, você está indo para o inferno. Se Jesus não é isso na sua vida, má notícia, você não é discípulo, você é jovem rico. Mas existe esperança em Jesus, existe salvação em Jesus, e é por isso que Ele inverte as coisas. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Jesus continua
sua lição aos apóstolos que precisam de deixar a grandeza de lado, que precisam se empenhar no discipulado, tendo Cristo como tudo, com uma das suas frases principais no Evangelho. Ele falou em vários lugares, em vários contextos, mas que tem um princípio chamado de princípio da reversão. Pense bem nesse contexto, pense bem em tudo o que está acontecendo. Mas antes de você pensar bem no que está acontecendo aqui, na nossa liturgia nós lemos o texto de Lucas, em que Jesus disse para os judeus que muitos seriam os primeiros e muitos seriam os últimos. Deixa eu ilustrar para você o princípio da reversão, para que você consiga aplicar ele nesse texto. Os judeus receberam o Evangelho antes de todo mundo. Então, no sentido dos olhos do humano, quem eram os primeiros? Eles receberam os oráculos, eles receberam as Escrituras, o Cristo veio para eles, o Cristo veio deles. Então eles eram os primeiros. Mas eles queriam servir a Jesus? Eles queriam abrir mão da sua religião para seguir a de Jesus? Não. Eles queriam amar a Cristo e não os seus bens, a sua religiosidade, as suas regras? Não. Então eles se tornaram os últimos. E os gentios? Eles tinham o Evangelho? Não. Eles tinham as promessas? Não. Eles tinham o Cristo? Não. Mas eles tinham muitas coisas que eles deixaram para seguir a Jesus. Então eles seriam os primeiros, e eles se assentariam com Abraão, Isaac e Jacó. Foi isso que Paulo disse para a gente em Filipenses: eu considerei tudo como esterco para seguir a Jesus. Ou seja, aqueles que entendem que seguir a Jesus é tudo, tudo fica para eles secundário, e eles não se importam em ser os últimos aos olhos do mundo. Agora vamos aplicar esse conceito de reversão no nosso texto? Pense nesse contexto. Quem que não quis deixar as riquezas por amor a Jesus? O jovem rico. Só que o jovem rico não quis perder para ganhar. Antes ele amou as riquezas do que Jesus. Mas aos olhos do mundo, quem era o primeiro? O jovem rico. Ele era importante, ele era abençoado, ele estava no lugar mais alto da sociedade, as pessoas o bajulavam, ele era o melhor religioso dos seus dias. Então, para o público em geral, o jovem rico, que ele acabou de estar diante de Jesus, era o primeiro, tinha proeminência. E os discípulos pobres, que deixaram seus negócios, deixaram suas famílias e que estão seguindo Jesus, últimos. Mas pela perspectiva da eternidade, Deus não olha para as coisas assim. Deus olha para os discípulos que deixaram tudo e de fato seguem, ainda que titubeante, ainda que de maneira a estarem quase caindo no chão, mas sustentados por Jesus. Eles eram os primeiros. Então Jesus está mostrando uma grande reversão nas coisas. O reino, ele inverte as coisas, ele coloca as coisas de cabeça para baixo. Quando nós no mundo queremos ser os primeiros, queremos ter dinheiro, queremos ter riquezas, queremos uma salvação por nós mesmos, nós somos os últimos. Aqueles então que têm suas vidas fixas nas coisas do mundo, eles parecem primeiros, eles têm o Porsche de $1 milhão, mas eles não têm o reino precioso de Jesus. E aí, Deus olhando, Ele olha então na perspectiva do amor a Ele e da sua palavra, e Ele olha para os apóstolos e os discípulos, e quando Ele nos vê, Ele vê o que? Todas as coisas da nossa vida ficaram em segundo plano por causa de Jesus. Nós não nos apegamos a elas, nós nos desprendemos delas. Elas na verdade são bens que nós vamos usar para o bem nosso, da nossa família, da igreja, dos pobres. Ou seja, eles não nos travam. Se apegar então ao mundo e ser primeiro segundo esse mundo é uma grande desvantagem, enquanto deixar as coisas e se tornar o último aos olhos do mundo, mas em primeiro os olhos de Deus, vai trazer uma vida nova, uma vida santa, uma vida de piedade, uma vida de salvação. O mundo vai olhar para você e pensar: que louco, que bobo, gente tacanha, gentinha,
crê num mito de antiguidade. Que povo austero e sem alegria, mas a verdade está muito longe disso. Somos sim os últimos no mundo, porque nós não procuramos honra desse mundo, de uma realidade falida, mas nós procuramos honra, glória, incorruptibilidade, de uma natureza santa que jamais passa, de um Deus que é o governador, que é o rei. Nós procuramos ser os últimos, para ter Cristo e o seu reino. Isso é ridículo aos olhos do mundo, mas aos olhos da palavra é a pura lógica e a verdade. Sermos os últimos por amor a Cristo é mais do que brilhante. Só que tem um detalhe: somente Deus pode fazer isso por você. Lembre-se, Jesus disse: isso é impossível para os homens. Agora você entendeu? Ser discípulo é impossível para você. Deixar tudo para amar Jesus é impossível para você. Mas como então a gente tem que fazer isso? É aí que entra o possível de Deus. Essas coisas só podem acontecer com a vontade soberana de Deus. Quando Deus vem a nós e Ele então muda o nosso coração, muda a nossa vontade, nos dá uma nova consciência, um novo desejo, e Ele nos faz nascer do alto de novo. Se Deus não vier com graça ao ser humano, jamais nós vamos desejar ser os últimos para ser os primeiros. Jamais vamos desejar amar a Cristo e seu Evangelho. Sempre o Senhor tem que agir primeiro. É isso que está em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, amigo cristão, o apóstolo nos mostra que amar a Deus, que é a motivação correta para viver, só vai acontecer se o Senhor vier a nós em amor. Como ele disse a Nicodemos, que achava estar no reino, que era homem rico e poderoso: você não está no reino, você tem que nascer de novo. Por isso é preciso de uma unção de Cristo, de nos dar o seu Espírito, pela pregação da palavra, nos dar uma santa vocação, para que nós abandonemos tudo e o sigamos. É impossível para o homem fazer isso, mas é possível para Jesus, e Ele vai fazer em todos aqueles que são eleitos na antiguidade ou na eternidade passada, para a nossa salvação, para que a palavra seja verdadeira. Ao Senhor pertence a salvação. Como viver esse texto? Primeira aplicação: a todos nós que se sacrificam a favor do Evangelho, Jesus nos prometeu o cêntuplo nesse século. Nós vamos receber perdão, nós vamos receber o consolo dele, nós vamos receber as esperanças do Evangelho, as alegrias palpáveis do Evangelho, os confortos da alma suficientes para suplantar aquilo que nós perdemos por causa do Evangelho. Além disso, na comunhão dos santos, ou seja, no cêntuplo de casas, mães, famílias, nós vamos receber novos relacionamentos, mais fiéis, mais valiosos do que qualquer família humana. A nossa introdução na família de Deus vai ser uma abundante recompensa por havermos sido excluídos desse mundo. Para muitos isso é espantoso. O que? Minha família me odiar? Me ver como crente, abandonando a religião de papai, de mamãe, de vovó? Mas milhões e milhões têm descoberto que essa é a experiência pessoal, verdadeira, que mais vale a pena: fazer parte do corpo de Cristo, da sua igreja. Segundo lugar, a todos aqueles que se sacrificam a favor do Evangelho, Jesus prometeu no porvir a vida eterna. Assim, querido irmão, que eu e você nos desfizermos do tabernáculo terrestre, ou seja, do nosso corpo,
nós vamos entrar no gozo do Senhor. Lembre-se que Jesus disse isso ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tão logo que você morra aqui, sua alma vai ser aperfeiçoada e você estará diante de Jesus para todo sempre no céu. Mas ainda falta uma coisa: a ressurreição do seu corpo, em que o Senhor te dará um corpo novo, pleno, glorioso, sem pecados, e você vai estar na presença de Jesus, não mais do céu, mas em novo céu e nova terra, para todo sempre. Então, Paulo pôde dizer: a nossa leve e momentânea tribulação não se comparam ao eterno peso de glória. Você está sofrendo? É leve e momentâneo. Acredite, a gente sofre pelo Evangelho. Ultimamente eu tenho sofrido muito pela nossa igreja, por ver a displicência, o desmazelo, a falta de empenho das coisas espirituais, a ausência de vocês nas programações e cultos. Eu sofro muito mais por essa igreja que você. Choro, fico triste, procuro conforto em Jesus. Sofro diante do demônio que todo dia quer me fazer parar. Mas eu sei de uma coisa: minha recompensa é muito maior do que isso. É por isso que eu vou em frente. Pense assim: vale a pena seguir essa vida. Terceira aplicação: essa passagem, ela tem uma solene advertência para a gente, que nos nossos dias quase ninguém faz questão de ouvir. Jesus disse que vamos receber perseguições nesse tempo. Como eu já disse, Paulo falou que todo aquele que quer viver piedosamente vai ser perseguido. Todo cristão tem que saber que no tempo presente nós herdamos o sofrimento do Evangelho. A minha piedade, a sua piedade vai atrair olhares maldosos e odiosos do mundo e infelizmente de dentro da igreja. A maior perseguição que a gente sofre hoje às vezes é dentro da igreja. Então saiba por certo que suas lutas, provações, perseguições fazem parte da carreira cristã até o fim. Isso é inevitável, não tem como fugir disso. Infelizmente, muitas vezes nós vamos ser perseguidos, e como eu disse, muitas vezes nós vamos ser perseguidos dentro da igreja, o que é pior. As pessoas vão olhar e falar: o sujeito é louco, que eu não posso no dia do Senhor ir para o shopping? Esse sujeito é louco. Louco sou eu, ou a palavra que diz o contrário sobre isso aí, e você está achando que você está certo? Pense bem. Quarto lugar, outra advertência: a presunção secreta. Os apóstolos tinham aqui uma presunção secreta: quem é o maior? E Jesus dá um aviso oportuno para eles: muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. Como eu disse, quem era o primeiro dos apóstolos? Judas. Ele chegou ao céu? Nunca. E um homem que era o menor de todos, porque perseguia a igreja e odiava Jesus, e que fez mais do que todos os apóstolos, e eu estou falando de Paulo, era o último que virou primeiro. E eu poderia falar das igrejas, as igrejas que receberam essa Bíblia que nós temos na mão, as igrejas da África, da Ásia Menor, da Macedônia, já não existem mais. Foram primeiras, mas já não existem mais, se tornaram últimas. E aí eu pergunto, diante disso, você vai receber um evangelho de primeira linha e vai querer ser o último? O reino de Deus é assim. Quinta aplicação: muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Quão verdadeiras essas palavras são para aqueles que nos cercam, não é verdade?
Quantas pessoas começaram a fé cristã ao seu lado, no tempo da sua conversão ou da sua juventude, e que estavam na igreja junto com você, e que começaram a servir a Cristo junto com você, e que pareciam estar correndo bem por algum tempo, e que agora estão no mundo e longe de Jesus? O mundo conquistou alguns deles, as falsas doutrinas enganaram outros, um casamento mal feito arruinou outros. Quantos são assim? E poucos têm deixado de perceber essa realidade, essa triste experiência de que esses que se tornaram primeiros agora são últimos. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Aquele que está de pé, veja para que não caia. Não acha que você está seguro, não. Satanás é sempre assim. A rasteira vem quando você acha que você está inteiro. Por isso, né, como diz o ditado popular, coloca a sua barba de molho, né? Para que eu fui tirar a minha hoje, né? E fique esperto na fé cristã. E por isso, em sexto lugar, aprenda a orar por humildade. Peça todos os dias: Senhor, não basta começar bem, é necessário que eu consiga prosseguir e perseverar na prática do bem. Então me ajude, venha me socorrer, Senhor. E não contente com algumas florescências da fé cristã, algumas alegrias da fé cristã, algumas tristezas da fé cristã, porque a fé falsa ela é sufocada por essas coisas. Você e eu temos que produzir frutos costumeiros de arrependimento, de fé, de santidade, e não por alguns minutos, não por alguns anos, mas por toda a vida cristã. Bem-aventurado então é aquele que começa no caminho e não olha para trás, que calcula o preço do caminho estreito e tem uma firme resolução de chegar ao fim desse caminho, tal como o cristão do livro de Bunyan, o peregrino, calculou o preço e foi até o fim. É assim. Sétimo lugar, essa passagem também nos chama a atenção para sermos totalmente contrários à religião mercantilista, ou seja, uma religião que nós barganhamos com Deus. É muito comum os evangélicos dos nossos dias, né, fazer votos que não são ordenados pela palavra como subterfúgios para ganhar coisas de Deus. Essa semana eu vou parar de tomar Coca-Cola. Qual o motivo? Meu filho passar no vestibular. Manda ele estudar, é melhor. Você não precisa de pecar para isso não. Manda ele estudar, enfiar a cara no estudo. Eu vou parar de comer chocolate. Qual o benefício? Pastor, estou querendo aquela casinha nova, né? A teologia da prosperidade tem encontrado guarida em corações cobiçosos, que no entanto, no dia do juízo final, milhares que quiseram ganhar a Deus com as coisas do mundo, não vão encontrar descanso eterno nele, que vão ouvir da boca do próprio Jesus: apartai de mim, malditos, nunca conheci vocês. Cuidado com essa barganha com Deus. Deus é obrigado a lhe dar uma única coisa: o inferno. Por isso nunca peça a Deus o que você merece. Oitava aplicação. Essa passagem que complementa a história do jovem rico passa, na mente dos apóstolos por brevemente a ideia meritória, como se diz assim: olha, nós fizemos isso aí. E eles esqueceram, e muitos nós esquecemos isso. Tudo que a gente recebe vem da dadivosa mão de Deus. Como Paulo disse aos Coríntios: o que é que vocês têm que vocês não receberam de Deus? E tudo que Deus nos dá, meu irmão, Ele dá da livre, soberana vontade dEle. Ele não é obrigado a dar nada. Agora, Deus é tão bom que Deus decide nos recompensar. Essa passagem em Mateus, Jesus prometeu uma coisa para os apóstolos que era maravilhosa. Ele prometeu que eles julgariam as 12 tribos de Israel. O que significa isso? Que os apóstolos no reino de Deus, eles seriam líderes do povo inteiro de Deus.
da totalidade do povo de Deus. Promessa para os apóstolos, mas nós temos uma promessa semelhante, não de serem líderes nesse sentido, mas Jesus certa vez contou uma parábola sobre os talentos, e ele diz que aquele que tem o seu talento e o desenvolve, ele receberá no mundo por vir cidades, autoridade, ou seja, recompensa em autoridade. Então, eu vou te dar uma notícia interessante: no céu vai ter gente com mais autoridade do que outra, no céu vai ter gente com mais felicidade do que outra, por assim dizer, assim como no inferno vai ter gente com mais tristeza do que outros. Mas qual é aqui o ponto? Jesus nunca vai deixar de nos recompensar, mas aqueles que forem últimos vão ser primeiros em autoridade no reino de Deus. Nono lugar, esse texto nos ensina que nada pode ser mais prioritário na vida do que Jesus. Quantas vezes nós colocamos coisas como prioridades na frente de Jesus? Por isso é um grande desafio, e eu te digo uma coisa: o desafio maior são para as coisas que são lícitas e são boas. Por exemplo, amar a esposa e amar ao esposo é algo lícito, bom e ordenado na palavra? É, mas se suplantou o amor de Jesus, está errado. Amar os nossos filhos, cuidar deles, alimentá-los, criá-los no Evangelho é bom e é agradável a Deus e é ordenado na palavra? É, mas se isso aí estiver tomando o nosso lugar em relação, por exemplo, ao santo culto, à palavra, está errado. Está errado. Jesus não é mais prioridade. Então, o que fazer para Jesus ser prioridade? Você e eu, nós precisamos de uma obra sobrenatural todos os dias no nosso coração. Peça a Deus: Senhor, opere no meu coração todos os dias, para que as coisas lícitas e boas não tomem o lugar de Jesus, não sejam empecilhos para eu entrar no reino de Jesus. Que nada, nem minha família, nem meus bens, nem meus prazeres, nem meu trabalho, nada esteja acima de Jesus. E por fim, motivação certa para viver: amar a Jesus e amar o Evangelho. Meus irmãos, para esse Evangelho chegar aqui, homens santos tiveram que fazer isso. Eu me lembro do discípulo de João, que já velhinho, os judeus queriam fazê-lo negar a Cristo, e ele tinha lá seus 80 anos, e eles falaram com ele assim: nós vamos queimá-lo se você não negar a Jesus, nós vamos queimá-lo. E ele disse o seguinte: há muitos anos eu sirvo o meu Senhor, e Ele nunca me abandonou, não seria agora que eu o abandonaria. Então pode meter fogo, e esse fogo meu aqui vai apagar, mas o fogo do inferno é para onde vocês vão jamais. Quem esse homem amou primeiro? Sua vida? O mundo? Os judeus? Jesus. Eu me lembro de Thomas Cranmer, que negou a Cristo certa vez, assinando o ato de conformidade, e depois ele voltou atrás em arrependimento, e quando ele foi ser queimado na fogueira, ele voluntariamente, ele colocou a sua mão que ele tinha negado a Cristo em primeiro lugar na fogueira. Ele pôs, eu vou pôr, e pôs a mão dele para queimar na fogueira. Por quê? Era um homem que estava seguindo o umbigo dele, a casinha dele, a familhinha dele? Não. A prioridade desses homens era uma única: Jesus. Não o seu bem-estar pessoal e temporal, não o seu crescimento nas riquezas, não o seu mundozinho fechado acima da igreja, dos irmãos e de tudo. Não, a prioridade deles era Jesus. Você e eu temos esse desejo? Nós precisamos de pedir a Deus cada vez mais para ter, e que Deus nos dê. É impossível para nós, mas é possível para Ele. Vamos orar, vamos nos colocar de pé.
Senhor Deus, ó Pai, esse é o Evangelho da salvação, não há outro. É o Evangelho que muitas igrejas não têm pregado, muitos pastores não têm pregado, muitos, com muitas aspas, crentes não querem ouvir, mas isso é a verdade, e é tudo que nós precisamos, e é tudo que glorifica o Teu nome. A falsa pregação, a falsa igreja, a falsa conversão, o falso discipulado, na verdade infama o Senhor, traz pejo ao Senhor, mas a verdadeira pregação, discipulado, vida cristã, traz glória ao Senhor. É verdade que nos faz ser últimos, mas que esse seja o nosso desejo, seguir a Cristo de verdade. Ó Deus, tudo que possamos ganhar nesse mundo não vale a pena diante de Jesus. Abra o nosso coração para isso, Deus. Intervenha na nossa vida. Faça com que o nosso coração se abra para Jesus, para Ele ser precioso para nós, para Ele ser o nosso prazer, o nosso deleite. Nos dê deleite em Jesus, nos dê gozo em Jesus aqui e agora. Que ler a palavra, Deus, seja uma alegria maior do que todas as outras. Que orar e estar aos pés de Jesus seja algo tão inebriante que nem o amor de uma linda mulher possa ser comparável a isso. Ó Deus, que o Senhor possa fazer com que o nosso coração brote essa religião de amor a Cristo e a palavra, e que isso seja evidenciado nas nossas prioridades, que elas sejam santas. Deus, tantas vezes temos ouvido de nós mesmos e de outros, dinheiro, salários, carreira, mas a gente pouco ouve de Jesus nas nossas falas, a gente pouco ouve de trabalhar para a igreja, de fazer coisas para a igreja, de servir um reino. Senhor, vem nos socorrer, Senhor, não nos deixe julgado às traças do nosso pecado. Por favor, não esconde de nós a luz do Teu rosto. Até quando, Senhor? Dos céus não olhará para nós com favor? Tua igreja está perecendo, está sendo destruída. Os falsos crentes são a suma maioria. Os poucos que existem, como disse o salmista, socorro, já não há piedosos na terra, estão sendo mutilados dentro das igrejas. Os pastores verdadeiros destroçados. Por favor, vem nos socorrer. O Senhor pode. Nos alcance com graça, para que a gente veja verdadeiras transformações, conversões de verdade, pessoas que não escolhem a igreja como buffet. Nos dê, ó Deus, que o Evangelho seja central na nossa vida. Paulo disse que não se envergonhava dele. Se Paulo estivesse aqui, ele estaria se envergonhando de nós. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, eu te imploro. Faz isso na minha vida, da minha família, dos meus irmãos, da nossa igreja e das igrejas do Senhor. Tenho ouvido de amigos meus tanta calamidade na igreja, que quanto mais fiéis eles são, mais a igreja rilha os dentes. Que o Senhor possa vir em nosso socorro, e Deus adestra as nossas mãos para a batalha. Dai-nos fronte como de diamante, assim como o Senhor deu a Ezequiel. Que possamos ouvir do Senhor como Ele ouviu: Filho do homem, eu sou contigo. Nos dê essa graça, faz essa grande transformação que temos pedido, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso e a eterna consolação do Espírito estejam com os discípulos verdadeiros, os últimos, em nome de Jesus, amém.